Então, nós iniciamos o nosso momento de determinantes. Vocês tinham saído do conteúdo de matrizes, e determinante tem tudo a ver com matriz, pessoal. O determinante ele depende da matriz para poder ser executado. Na verdade, o determinante é um número, é um cálculo que nós fazemos em cima dos dados fornecidos por uma matriz. E o principal ponto de utilização que nós temos em relação às matrizes, aos determinantes, vem dos sistemas lineares, que vocês já viram isso no nono ano. Não sei se vocês viram com o professor no primeiro ano, mas que com certeza vocês vão visualizar e fazer de novo estudos sobre sistemas lineares. Qual é a dificuldade? No segundo ano vocês têm sim, sistemas lineares, ou sistemas lineares homogêneos. Qual que é a grande dificuldade que se tinha até então? Para você, os métodos tradicionais de solução de sistemas lineares, eles faziam com que você montasse, tivesse x, y, z, enfim, uma infinidade de incógnitas para calcular. E daria muito trabalho para conseguir fazer os cálculos referentes. E para poder saber quanto valia x, quanto valia y, quanto valia os expoentes, né? No caso aí o A, B, C e D. Enfim, eles conseguiram desenvolver a técnica através de matrizes e pela técnica de determinantes, saber qual que é o resultado final que era interessante para se obter. Então percebam, quando eu tenho esse sistema linear aqui, a minha matriz corresponde, por exemplo, aos elementos A, B, C e D, que está aqui, e o cálculo do determinante eu utilizo essa barrinha que identifica aqui, né? Sempre colocar det da minha matriz, lembrando que o elemento matriz é sempre em letra maiúscula, pessoal. Tome muito cuidado, esse A aqui ele representa um conjunto de informações. Toda vez que nós estivermos falando em conjunto, nós temos que usar a letra maiúscula. E do lado nós temos então os nossos coeficientes, que é o que utilizamos para fazer o cálculo da determinante. Então, beleza. O segundo ponto importantíssimo, a matriz ela tem que ser sempre quadrada. A gente diz que é matriz de ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, não importa. O que é matriz quadrada? Tem sempre o mesmo número de linhas com o número de colunas. Nesse caso aqui, nós temos uma matriz 2 por 2, ok? Cálculo determinante de uma matriz 2 por 2. Então, vamos começar a entender do básico. Ó. Quanto que é o determinante de uma matriz de ordem 1? Olha só, a matriz de ordem 1 é a matriz 1 por 1. É o próprio valor do elemento. Vejam só, então o determinante do B é o próprio 2, porque a matriz 1 por 1 é o próprio valor do elemento. Da matriz C é o próprio 0, e da matriz D é o próprio menos raiz de 3. Ok? Então isso, para a ordem 1, é sempre o mesmo elemento. Para a ordem 2, essa aqui a gente calcula bastante. Você perceba que a maioria dos nossos exemplos que nós trabalhamos sempre cai numa determinante 2 por 2. No nosso caso, então, nós temos a matriz A com os coeficientes A, B, C e D, né? Duas linhas e duas colunas. E a regrinha aqui é sempre assim, ó, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Repetindo, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, o determinante de A, lembrando A com letra maiúscula, é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Até aqui, eu acredito que vocês não tenham tido dúvidas nenhuma. Aí agora começa então, aqui é um exemplozinho, pessoal, de determinante 2 por 2, tenho certeza que isso aqui vocês sabem calcular. A maioria dos exercícios, eles gostam de colocar resoluções como essas aqui, ó. E a gente às vezes bate o olho e fala, nossa, eu não sei calcular. Mas se você prestar atenção, olha só, isso aqui é uma determinante 2 por 2, que eu vou fazer o produto da diagonal principal, que é esse cara aqui, menos o produto da diagonal secundária, que é esse cara aqui. Quando a gente tem uma situação dessa, pessoal, é propriedade distributiva de matemática, ou o famoso chuveirinho. Perceba que eu vou fazer, ó, x vezes x, depois esse mesmo x vezes menos 1, aqui por baixo, 1 vezes x e 1 vezes menos 1. Eu multiplico todo mundo por todo mundo. Quando eu fizer isso daqui, pessoal, x vezes x, eu tenho x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 1, perdão, menos x, aqui eu tenho mais x, e aqui eu tenho menos 1. E aqui eu vou ter o quê? Menos x vezes x, x ao quadrado. Perceba então, pessoal, que eu vou
eliminar o x² com menos x² e o resultado vai ser menos 1. É um cálculozinho bastante simples de ser feito e muitas pessoas largariam essa questão em branco. Então, é comum aparecer questões 2×2, 3×3, 4×4, que tem x ali no meio. Às vezes tem x e y. Você olha, opa, igual eu pedi naquele exercício, vocês entregaram que tinha x e y e o resultado dava 45, que dava x vezes y igual a 15 e tinha um determinante de 3×3 para calcular. Perceba que é a mesma coisa, pessoal. Você pode ter certeza que vai dar para cortar muita coisa. Normalmente, quando é 3×3, 4×4, eles colocam um monte de zeros, de maneira que, quando você for resolver, esses zeros vão zerando os resultados das multiplicações. E aí você chega num resultado mais tranquilo, tá bom? Olha só, aqui que começa a gente preocupar um pouquinho. Eu tenho uma determinante 3×3, ou seja, eu tenho uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, e quero saber o determinante dela. Aqui a formulazinha, ninguém vai saber essa fórmula de cabeça, pessoal, só para mostrar o resultado. Mas a gente tem basicamente duas alternativas para calcular determinante 3×3. Tem gente que gosta de usar essa regra de Sarros, tem gente que gosta de usar a regra da borboleta. Professor, qual que é para usar? Aqui você conseguir entender. Por gentileza, não queira ter dificuldade de fazer uma se você sabe resolver pelo outro meio, pessoal. Não se preocupe, o importante é saber fazer. Então perceba o que a regra de Sarros vai dizer para a gente. Olha o passo 1. Eu tenho essa minha determinante 3×3, eu pego a primeira e a segunda coluna e copio logo após o término da minha determinante. Então perceba, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira coluna. Repito a primeira coluna, repito a segunda coluna. E aí, no passo 2, eu vou começar o processo de multiplicação. Perceba que eu vou fazer as multiplicações agora em relação à diagonal principal. 3 elementos. Aqui eu não consigo ter 3 elementos, aqui eu não consigo ter 3 elementos. Aqui eu consigo, pessoal. Por isso que nós começamos a partir daqui, ó. Então fica A1 vezes B2 vezes C3, mais, aqui tem 3 elementos? Tem. Então fica B1 vezes C2 vezes A3, mais C1 vezes A2 vezes B3. Aqui tem 3 elementos? Não. Aqui tem 3 elementos? Não. Então fica muito claro que nós temos 3 vezes a multiplicação de 3 elementos e eu somo cada um deles. E eu posso dizer que tudo isso daqui vale um x, ó, é um resultado. Pode valer 15, 20, 30. Nós vamos ver no exemplo que eu tenho na transparência logo a seguir. Mas o primeiro passo, calcula essa multiplicação, soma e guarda o resultado que você conseguiu. O terceiro passo é com a diagonal secundária. Então o que eu vou fazer? Do mesmo jeito, ó, essa aqui é a primeira coluna, a segunda coluna, não mexi em nada. Só que eu vou pegar a diagonal secundária agora para poder fazer a multiplicação. C1, B2, A3, mais A1, C2, B3, mais B1, A2, C3. Percebe por que eu não usei aqui? Porque aqui eu só tenho um elemento e nessa diagonal eu só tenho 2 elementos. Aqui eu só tenho 2 elementos e aqui só um elemento. Então, eu só pego a multiplicação das diagonais onde eu tiver 3 elementos. Essa somatória eu digo que tem um valor y. Vamos supor que aqui deu 10, aqui deu 5, aqui deu 15. 10 mais 5, 15, mais 15, 30. E eu guardo esse valor aqui sendo 30. E para terminar, o que eu faço? Eu faço o valor que eu encontrei lá do x, menos, e esse sinal é extremamente importante, o valor que eu encontrei em y. E aí eu cheguei ao meu resultado da determinante de A. Olha só, vamos fazer um exemplo para a gente entender. A, então é uma matriz 3×3, 3 menos 1, 6, 1, 2 e 3, 6 menos 5 e 1. E aí o que eu vou fazer? Vou usar a regra de Sarros para calcular. Peguei a primeira coluna, está aqui minha primeira coluna. Peguei a segunda coluna, coloquei a minha segunda coluna aqui. Qual é o segundo passo? Multiplicação da diagonal principal. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, está aqui. Mais menos 1 vezes 3 vezes 6, está aqui. 6 vezes 1 vezes menos 5, está aqui. 3 vezes 2 vezes 1, só que dá 6. 6 vezes 3 dá 18, vezes menos 1, menos 18. 6 vezes 1, 6, vezes menos 5, aqui dá menos 30. Menos 30 com menos 18 dá menos 48. Com mais 6, então esse valor aqui deu menos 42. Tudo isso aqui em relação à diagonal principal. Passo 3 agora, fazer pela diagonal secundária. Então montei aqui a minha diagonal. 6 vezes 2 vezes 6 está aqui.
3 vezes 3 vezes menos 5 está aqui. Menos 1 vezes menos 1 vezes 1 está aqui. Então vamos lá. 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. 3 vezes 3, 9, vezes menos 5, menos 45. Menos 1 vezes 1 vezes 1, menos 1. Fazendo essa soma aqui, então, pessoal, essa soma aqui nós chegamos ao resultado 26. Opa, então eu já calculei o passo 2 da diagonal principal, calculei o passo 3 da diagonal secundária, o passo 4 é fazer o quê? Menos 42, que é o primeiro valor do x, menos o segundo valor, que é o valor do y. Então fica menos 42 com menos 26 dá menos 68. Olha só, a famosa regra da borboleta. Você olha assim, nossa, por que é borboleta? Porque quem inventou isso aqui falou que isso aqui parecia as duas asas de um lado e as duas asas do outro lado. Como é que a gente começa fazendo então a regra da borboleta? Então, ó, determinante da minha matriz A é diagonal principal, então vai ficar o quê? Ó? C1, B2, A3, está aqui. Aí o que eu faço? Eu pego os dois elementos logo abaixo e multiplico pelo primeiro que fica sozinho lá. Ó. Então é C1B2A3 mais C2B3 vezes o A1 que está sozinho lá, mais, opa, aí vem os dois elementos de cá, ó. B1A2 com o elemento que está sozinho aqui, C3. Se você perceber, é a mesma coisa que a regra de Sarros, só que você não copia do lado as colunas, você faz de cabeça. Então olha só, diagonal principal, os dois elementos de baixo vezes o que sobrou na ponta, os dois elementos de cima vezes o que sobrou na ponta. Então tudo isso daqui em relação à diagonal principal é positivo. Menos, agora vamos fazer tudo em relação à diagonal secundária. A1, B2, C3, os dois elementos agora de cima. B1, C2 com o que está sozinho aqui, A3. Os dois aqui com o que está sozinho, A2, B3, C1. Então perceba que é a mesma coisa, ó, diagonal secundária, pega os dois de cima multiplicando com quem está sozinho, pega os dois de baixo multiplicando com quem está sozinho. Soma o primeiro resultado, soma o segundo resultado, subtrai do primeiro resultado eu vou subtrair o segundo, ou seja, o primeiro menos o segundo. Essa aqui é a regrinha da borboleta. Quando que você usa essa regrinha? Se você tiver confiança e entendeu essa multiplicação, como é que você vai fazer esse produto aqui, enfim. Se vocês conseguirem guardar, ela é mais rápida, porque você não tem que ficar fazendo o passo a passo detalhado. Então, se você tiver facilidade de guardar, você ganha algum tempinho aí resolvendo pela regra da borboleta. Mas, de novo, não existe regra de fazer por um ou pelo outro. O resultado vai ser sempre o mesmo. Nós falamos então, cálculo de determinante de ordem 1, ordem 2, ordem 3, agora a gente vai fazer cálculo de determinantes de ordem N. O que é N? Pode ser 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, não importa, ok? E para começar com isso, a primeira definição que nós temos que saber é o que significa cofator de um A e J, ou seja, eu tenho uma matriz IJ, né, vamos supor 2 por 2, 3 por 3, e eu quero calcular o cofator de um determinado elemento. Então, como é que eu calculo o cofator de um elemento? Imagina assim, ó, eu tenho um elemento A13, o que eu faço? É sempre menos 1, isso aqui é padrão, menos 1 elevado à soma da linha e da coluna onde ele está, vezes o determinante do que sobra. E aí, essa frase é uma frase que eu gosto de usar muito, ó. Você vai verificar em várias teorias que eles inventam 1001 frases, mas em resumo, o jeito mais fácil de guardar o cofator de um elemento é menos 1 elevado à soma das posições onde ele está, de linha e coluna, vezes o determinante do que sobra. E para ficar claro isso para a gente, ó, vamos tentar fazer isso com uma 3 por 3 por enquanto, para facilitar para nós. Olha só, eu estou calculando o cofator do elemento A11. Qual é o elemento A1? Opa, primeira linha, primeira coluna, é o elemento 2. Então, como é que eu calculo o cofator dele? Está aqui, ó, A11, então fica menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Porque ele está na primeira linha, primeira coluna, vezes o determinante do que sobra. Como é que eu faço para calcular o determinante que sobra? Tira todos os elementos da primeira linha, da primeira coluna, que é onde ele está, e pega o que sobrou para um determinante. Então vai ficar aqui embaixo, ó, menos 5 e 0, menos 1 e 6. Aqui é uma determinante 2 por 2, a gente sabe calcular isso daqui. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, vai ficar menos 30, menos 0, fica menos 30.
Então, esse cofator é menos 1 elevado ao quadrado vezes menos 30. Outra coisa importante, pessoal, esse menos 1 elevado ao expoente, toda vez que a soma do meu expoente der par, o menos 1 fica 1, ele sempre fica positivo. Toda vez que esse expoente aqui for ímpar, ele continua sendo menos 1. Então, menos 1 elevado a 10, por exemplo, que é par, vai dar 1. Menos 1 elevado a 1131, por exemplo, é ímpar. O elemento é ímpar, então continuaria sendo menos 1. É só saber essa regrinha. Par fica positivo, ímpar fica negativo. Vezes o valor do determinante que sobra. Então ficou 1 vezes menos 30. O cofator que nós calculamos é menos 30. O segundo exemplo aqui, ó, para o meu A22, quem que é o A22? Aqui ó, é o menos 5. Então eu vou fazer, ó, A22 menos 1 elevado a 2 mais 2, né? Segunda linha, segunda coluna, vezes a determinante do que sobra. Menos 1, então, elevado a 2 mais 2, 4, vezes o determinante do que sobra. Quem é que sobrou? Ó? Exclui a segunda linha, segunda coluna. Ficou 2 e 1, está aqui. 4 e 6 está aqui. 6 vezes 2, 12, menos 4. 12 menos 4 dá 8. Então, ficou 1 positivo, porque é par, vezes 8. Então, meu cofator desse elemento A22 é 8. Agora sim, onde é que a gente usa o teorema do cofator? Em vários lugares, mas principalmente no teorema de Laplace. O teorema de Laplace pode ser usado para calcular determinante 3 por 3, 2 por 2? Claro que pode. Mas a gente continua usando o teorema de Laplace a partir de 4 por 4, que é mais indicado, digamos assim. Onde é que é interessante usar o teorema de Laplace? Quanto mais zeros você tiver dentro da sua determinante, da sua matriz, mais fácil calcular através do teorema de Laplace. Nós vimos na última aula um negócio chamado regra de Chiot. A regra de Chiot ela é aplicada quando você tem poucos ou nenhum zeros. Ela é mais fácil de utilizar quando você tem poucos ou nenhum zero. Teorema de Laplace é quando você tem uma quantidade boa de zeros. Perceba que nesse nosso exemplo aqui, ó, eu posso olhar qualquer fila. Fila serve para linha ou coluna, tanto faz. Onde é que eu tenho mais zeros? Ó, na primeira linha eu tenho 1, 0, aqui eu tenho 1, 0, 1, 0 e 1, 0. Então, qualquer linha dessa aqui eu tenho 1, 0. Essa coluna não tem zero, essa coluna tem 2 zeros, essa coluna 1, 0, essa coluna 1, 0. Ou seja, o lugar que eu mais tenho zeros é na minha segunda coluna, que é a que eu marquei aqui. Por que que eu escolhi a segunda coluna? Porque quando eu for fazer o cálculo, pessoal, que o Laplace ele fala, ele diz o seguinte, olha, assumida uma determinada fila, você vai fazer o produto do elemento vezes o cofator dele. E quando eu tiver que multiplicar esse elemento zero pelo cofator dele, a gente já sabe que isso aqui vai dar zero. E eu sei que esse cara aqui, que é o zero, vezes o cofator dele, também dá zero. Então, ó, o determinante dessa minha matriz aqui, quem que é? É o elemento A1, 2, que é o 2, vezes o cofator dele, que é o que a gente vai calcular, mais o elemento A2, 2, vezes o cofator dele, mais o elemento A3, 2, vezes o cofator dele, mais o elemento A4, 2, vezes o cofator dele. E aqui esses dois nós já sabemos que vai dar zero, ok? Olha só, então a gente tinha que calcular dois cofatores apenas. O do elemento A1, 2 e do elemento do A3, 2. No A1, 2, então, excluí minha primeira linha e minha segunda coluna, que é onde ele está. Vou calcular o determinante do que sobra. Então vamos lá, quem é o determinante que sobra? 4, 2, 1 está aqui. 1, 0, menos 1 está aqui. Menos 1, menos 2 e 5 está aqui. Lembrando que o cofator é menos 1 elevado a I mais J, que é a posição onde ele se encontra, linha e coluna. Então, 1 mais 2. Verificamos aqui ó, que vai dar menos 1 elevado a 3, ou seja, é ímpar, continua menos 1. Calculando a determinante aqui, pessoal, aqui eu fiz pela regra da borboleta, tá? Mas, enfim, o importante é você saber calcular. Chegamos ao resultado que essa nossa determinante 3 por 3 aqui vale menos 18. Menos 1 vezes menos 18 deu 18. Então, ó, o meu cofator de 1, 2 deu 18. Agora, para esse cara aqui, ó, que é o 3, corto a linha dele, corto a coluna dele. O cofator é menos 1 elevado a 3 mais 2, porque é linha 3, coluna 2, aqui, ó, linha 3, coluna 2, vezes o determinante que sobra. 1, 3, 0, está aqui. 4, 2, 1, está aqui.
Menos 1, menos 2 e 5 está aqui. Então vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 2, 5. Calculo o determinante desse cara aqui. Posso usar sarros ou posso usar borboleta, do jeito que vocês preferirem. Menos 1 elevado a elemento ímpar fica menos 1. Essa nossa continha aqui deu menos 51. Menos 1 vezes menos 51 dá 51. Então, o cofator do elemento A32 deu 51. Voltando lá para a nossa continha, então, ó, eu escolhi essa minha coluna, então vai ficar 2 vezes o cofator dele, ó, 2 vezes o cofator. Lembrando que nós calculamos aqui, ó, o cofator dele vale 18. Menos, né, menos 3, que é o elemento aqui, vezes o cofator dele, que nós calculamos aqui, perdão, 51. Então ficou menos 3 vezes 51. 2 vezes 18, 36, menos 3 vezes 51 dá menos 153. Resultado, então, nosso, menos 117. Minha dica é, se tem zeros, usa Laplace. Se não tem zeros, usa Chió.